Meus irmãos, graças e paz. Quero meditar com os amados irmãos no seguinte tema nesse momento: como um só homem. Quero chamar a atenção dos irmãos para o livro de Neemias, no capítulo 8, verso 1. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero falar com os amados irmãos o contexto de forma bem objetiva. O livro de Neemias é a continuação do relato que começa no livro de Esdras. O livro de Neemias registra o período importante na história judaica, que iniciou na reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinham voltado do cativeiro. Então, basicamente, o contexto do livro de Neemias é esse. E o que eu quero chamar a atenção é justamente o verso 8 e o versículo 1. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras e o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Observe, meus irmãos, a expressão do autor a se reparar, ao se referir na multidão, né, do povo que estava diante da lei de Deus, diante do profeta, do escriba, dizendo que como um só homem, ou seja, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, eles estavam diante da lei do Senhor. E aí, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações de forma bem amorosa para os santos nesse momento. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e incentivá-los a se alimentarem dos devocionais. Os devocionais têm sido feitos, como já foi dito, pelo pastor, pelo presbítero, o presbítero Leandro. Estamos fazendo com total carinho, todo carinho, toda dedicação, certo? Para oferecer os irmãos de forma, em momentos, né, manhã, tarde e noites, momentos da qual os irmãos podem meditar nos temas que estão sendo abordados e levarem para o seu dia a dia, colocar em prática no seu dia a dia. Mas o que estamos observando, meus irmãos, e eu de forma bem particular, é que no máximo os devocionais têm em torno de 9, 10, no máximo 11 visualizações. Isso quer dizer que muitos irmãos estão deixando de se alimentar. Aí fica entre duas, uma. Ou os irmãos estão alimentados, ou estão deixando de se alimentar. E se estão alimentados de qual fonte, né? Aí fica essa interrogação no ar, ok? Então, se os irmãos não estão alimentados, imagine uma pessoa com extrema necessidade de alimento, fome, e se coloca um alimento diante dela, um prato de comida bem saboroso, e ela simplesmente rejeita. Mesmo assim, meus irmãos, certamente essa pessoa ela virá a óbito, ela terá falências múltiplas dos órgãos, né? Ela terá uma desidratação e, consequentemente, ela virá a óbito por desnutrição. O que acontece? Os irmãos se alimentem, os irmãos vejam, assistam os materiais que estão sendo colocados. Meus irmãos, tenho observado nessa minha andância que muitas igrejas não estão tendo essa preocupação com suas ovelhas, né? Não estão tendo devocionais, né? Pela manhã, pela tarde, pela noite. E quando eu compartilho os devocionais com alguns irmãos de forma graciosa, alguns irmãos que não são da nossa igreja, agradecem, diz muito obrigado pela mensagem, né? E temos
todos os dias, de forma de três vezes no dia, devocionais periódicos, de manhã, tarde e noite, e observamos que uma boa parte não estão visualizando. Meus irmãos, de forma bem amorosa, não rejeitem. Não rejeitem o alimento que Deus está providenciando para vocês, do ponto de vista espiritual. Se alimentem como se de fato fosse o último dia que você estivesse ouvindo a palavra, né? Que você venha pensar nisso, né? Que você de fato seja como esse povo aqui diante de Esdras, que de acordo com o verso 1 diz assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas e diante do Esdras, né, o escriba. Então, santos, peço aos irmãos que meditem nessa minha fala, e que os irmãos realmente estejam se esforçando mais no que diz respeito a estar visualizando o conteúdo, estar tirando as suas conclusões e se alimentando, para que isso seja bênção para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês, para que vocês sejam alimentados para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude e te sustente em nome de Jesus. Amém.